Eu vou ler aqui a primeira leitura e já compartilho com vocês. E desculpa aí que eu não sei ler direito, gente. Eu peço mais uma vez desculpa a vocês, que vocês compreendam que eu não tenho leitura bem. Então eu vou ler do meu jeito e aí o que eu entender eu vou compartilhando. Início da segunda carta de São Paulo ao Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graças, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência pura, como aprendi dos meus antepassados. Quando me lembro de ti, dai a noite nas minhas orações, lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te. Assim fico cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram teu avô Lodim e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, extorno-te a reaviva a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e bondade. Já vou compartilhar aqui com vocês sobre esse pequeno versículo, onde Paulo vai dizer com clareza que o Espírito de Deus não é espírito de... fala aqui, não é espírito dom de Deus, que recebeste pela impureza das minhas mãos, pois Deus não deu o espírito de timidez. Deus não deu o espírito de timidez. Para vocês terem noção, eu era tímido demais. Aqui já vem falar com certeza sobre até meu testemunho. Eu era muito tímido. Minha timidez era tanta que meus avôs, quando chegavam em casa, eu corria, uma pessoa estranha, diferente, corria para se esconder mais meus irmãos das palmas que tinha em casa, que é plantada. Para vocês verem que eu tinha muita vergonha. E aí Paulo vai dizer assim, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não tenha vergonhas do testemunho de nosso Senhor, de mim, seu prisioneiro, mas sofro comigo pelo Evangelho, fortificando pelo poder de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, como eu dizendo, para vocês terem noção do que se eu estou aqui, quando eu falo assim, foi Deus que escolheu, foi Jesus que me trouxe, é porque foi Ele. Isso eu tenho autoridade para falar e dizer. Foi Ele. Gente, o meu testemunho, quem me conhece há uns 10 anos atrás, 15, vai ver que eu não tenho capacidade nem essa sabedoria e nem de ter essa coragem que eu tenho hoje, de evangelizar, de ser o que eu sou hoje. Então, não é que eu não tenha vergonha de alguma coisa, ainda tenho vergonha de alguma coisa, ainda tenho. Só que hoje nunca é que nem antes. Porque eu falei para vocês, eu recebi o dom do Espírito de Deus. Ah, você fala dom do Espírito de Deus, mas eu recebi. Aqui eu não estou questionando quem acredita e quem não acredita. Não estou aqui para forçar você a acreditar. Não estou aqui para isso. Só estou dando meu testemunho, minha prova. Porque assim,
É claro que não só posso falar, porque o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, ele não vai ser só falar, ele vai te dar prova também, que é o Espírito. E a prova que eu estou lhe dando é essa, que eu não tenho estudo e sei, tenho a sabedoria de entender o Evangelho. Isso não é à toa, gente. Tem que entender que isso não é à toa. Não é coisas humanas. Você tem noção que eu também não tinha coragem que eu tenho hoje. Então, eu estou dizendo para você, se fosse por minha pessoa, só por minha força, não conseguiria ser o que sei hoje, ter a capacidade que eu tenho hoje e a sabedoria que eu entendo hoje do Evangelho. E a coragem de evangelizar hoje, é o espírito de coragem, de amor. E a gente chega ao ponto, quem tem, eu estou falando, o Espírito Santo mesmo, chega ao ponto de sofrer pelas pessoas. Por exemplo, você vai evangelizar e as pessoas não querem te aceitar, mas você tenta de alguma outra maneira. Pronto, você está sofrendo. Está sofrendo. Por quê? Porque as pessoas estão te falando mal, estão te maltratando, te chamando de doido, chamando isso e aquilo. Você está disposto a pagar o preço e evangelizar a si mesmo. Por mais que aquela pessoa não se converta, mas outras pessoas vão se converter de alguma maneira. Então, o que eu estou dizendo para vocês eu é como se fosse, não caiu a ficha ainda. É como se eu estivesse vivendo que não caiu a ficha do que eu sou hoje, do que eu faço hoje. Porque é o próprio Deus que dá esse Espírito Santo de força e não de timidez, de amor, como Paulo vai dizer, de coragem. É o Espírito Santo. Você já acha que uma pessoa tem capacidade de chegar, evangelizar sem a força do Espírito Santo? Não tem, gente, não tem. Não adianta dizer que tem, que não tem. Para você ter noção, até a palavra de Deus você não consegue falar se você não tiver noção do Espírito Santo. Ou o Espírito está falando por você, ou o Espírito quer falar com você. A palavra de Deus. Então, quem está com você, se você falar a palavra de Deus, é porque você está com o Espírito Santo, com o Espírito. Não quer dizer que você está cheio do Espírito Santo, mas de alguma forma você tem o Espírito Santo e aí você proclama a palavra de Deus. Você consegue rezar, você consegue adorar. Então, veja bem. Que nem vocês veem aí. Você pode ver que dá o testemunho de vocês a vocês aí. Que eu leio a leitura aqui e já compartilho com vocês. Ah, saiu errado ou alguma coisa que eu falei errado ou não, mas eu estou aqui sendo eu. Não é, eu não estudo aqui agora e vou programando as palavras, vou ver o que é que eu vou falar, vou escrever, e aí eu vou fazer um conteúdo naquilo que eu escrevi. Não. Você vê que eu pego, leio e ao mesmo tempo já falo com vocês. Então vocês têm que entender que isso aí não é de qualquer uma pessoa. Não é. Para ter discernimento desse jeito é só o Espírito Santo. É por isso que eu falo para vocês. Não é eu falando com vocês, é só minha carne. Jesus está usando minha boca, está me usando. Eu estou me aparecendo porque assim, às vezes tem muita gente que quer ver a pessoa. Por quê? Porque dá o testemunho verdadeiro. Porque às vezes também tem muito fake news. E aí é enganado ou enganada. Então acho que estão correta. Então estou aqui me aparecendo para vocês. Mas quem fala com vocês é o próprio Espírito Santo dentro de mim e falando com vocês. Por isso que eu falo tudo sobre santidade. E às vezes não é que eu critique os padres, mas é que eu quero falar a verdade, corrigi-lo. Para quem quiser a humildade de compreender. Se não tem humildade, não vai compreender, não vai seguir o que eu falo. Tudo bem. Cada quem, como eu sempre falo, cada quem segue seu rumo, né? Tem direito de escolher. Mas eu estou aqui para pregar o Evangelho, a verdade. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.